Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo do projeto Rede Minas. O vídeo de hoje foi dividido em duas partes. A primeira parte, que vem logo a seguir, você assistirá uma aula que vai auxiliar você a responder o seu PET nas atividades da semana 2 até a semana 4. Ao finalizar essa videoaula, você vai parar o vídeo, vai voltar para o seu material, abrir as atividades da semana 2, 3 e 4 e vai responder as suas atividades, ok? Quando você fizer isso, você então vai retornar ao vídeo e vai conferir na parte 2 do vídeo se as suas respostas estão corretas, tá ok? Já se você é professor e quer ver a resolução das questões do PET da sua turma, então você pode ir direto para a parte 2 do vídeo e veja lá como foi resolvido cada questão, tá certo? Boa aula a todos. Do lado direito aí tem as minhas redes sociais. Siga, inscreva e acompanhe. Seja bem-vindo, pessoal. A nossa aula de hoje vai ser extremamente importante para você, porque vai te auxiliar a responder aí a sua atividade da semana 2, semana 3 e semana 4 aí do seu PET, né, o plano de estudo tutorado aí da Rede Minas. Pessoal, falar de princípio aditivo e multiplicativo, nós temos que ter em mente duas palavrinhas mágicas. Nós vamos navegar, né, com essas duas palavrinhas. A primeira delas é a disjunção ou. Então, nós vamos ter que entender um pouquinho da disjunção ou. Toda vez que eu pronunciar o ou, eu vou estar falando do princípio aditivo. E toda vez que eu pronunciar o i, eu vou estar falando do princípio multiplicativo. Este ou, pessoal, ele vai ligar hipótese. Já este i, ele vai ligar etapas. Como assim, professor? Para você entender isso melhor, vamos mostrar aqui alguns exemplos que vai te auxiliar. Vamos lá. Eu vou partir do seguinte princípio. Suponhamos que você chegou em um restaurante e nesse restaurante ele tinha a opção de três salgados diferentes, tá? Então vou chamar aqui o primeiro de S1, o segundo de S2 e o terceiro de S3. Também nesse restaurante tinha duas opções de lanches com hambúrguer. A opção do lanche 1, representado pela H1, e também a opção do H2, certo? Então nós tínhamos dois lanches de hambúrguer, H1 e H2, diferentes. Você tinha lá três marcas de água diferentes: a marca de água 1, a marca de água 2 e a marca de água 3. Você tinha lá também dois tipos de suco, ou seja, eram servidos nesse restaurante apenas dois tipos de suco, SU1 e SU2. E existia lá na geladeira três marcas de refrigerantes: refrigerante do tipo R1, do tipo R2 e do tipo R3. Pronto, até aqui ok, né? Nós estamos falando do que tem lá em um restaurante. Agora nós vamos aprender através disso daqui o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Como eu disse para você, o princípio aditivo vai ligar hipótese através do ou. Já o princípio multiplicativo vai ligar etapas através do i. Então, se eu pergunto para vocês, pessoal, de quantas maneiras vocês podem comer um salgado? Olha que interessante. De quantas maneiras eu posso comer um salgado? E você fala assim, eu posso escolher S1 ou, olha a palavrinha aparecendo, ou S2 ou S3. Então, se está pedindo aí quantas possibilidades eu tenho de escolher um salgado, eu tenho a opção S1 ou S2 ou S3. Eu vou ter que escolher um de três. Tá entendendo? Ou seja, neste caso eu vou somar as minhas possibilidades. Eu posso escolher S1, uma possibilidade, certo? Vou anotar aqui, uma. Se eu escolher S2, mais uma possibilidade. Se eu escolher S3, mais uma possibilidade. Ou seja, eu tenho três possibilidades de escolha. Mesmo que eu só queira pegar uma única escolha, entendeu? Fazer uma única escolha. Mas eu tenho três disponíveis para me fazer uma, certo? Aí eu pergunto para vocês o seguinte. Olha, uma questão agora um pouquinho mais complicada. Quantas são as possibilidades de você escolher uma comida? Se eu escolher salgado, professor, eu já sei que eu tenho três possibilidades. Aí no hambúrguer eu tenho mais um, que é o hambúrguer H1, e mais um hambúrguer H2, então eu vou ter mais dois. Então, totalizando aqui, nós vamos ter um 5. Muito bem, agora veja isso daqui na prática. Qual é a possibilidade de você escolher uma comida? Ou eu escolho S1, ou eu escolho S2, ou eu escolho S3, ou eu escolho H1, ou eu escolho H2, certo? Então isso daqui, as palavrinhas, as hipóteses de escolha está sendo ligada
pela palavrinha ou. Então, neste caso, você vai somar o quantitativo de possibilidades. Agora, veja uma outra questão. Eu posso perguntar assim, ó: de quantas maneiras você pode tomar um suco e comer um salgado? Agora já muda. Eu tenho que tomar um suco e também comer um salgado, gente. Então, o que nós temos agora? Nós temos agora que fazer duas coisas. Toda vez que eu tenho que fazer mais de uma coisa, eu vou ligar etapas. Então, a primeira etapa, tomar um suco. A segunda etapa, comer um salgado. Então, toda vez que a gente trabalha com etapa, a gente vai trabalhar com o princípio multiplicativo. Então, a gente vai colocar um sinal de vezes entre eles. Aí, o que vai acontecer? Eu tenho quantas possibilidades de suco? Suco 1 e suco 2. Eu posso tomar qualquer um deles aqui, ó. Eu tenho duas possibilidades. Multiplicado, eu tenho quantas possibilidades de comer um salgado? Nós já vimos aqui, ó, que nós temos 3 possibilidades de escolha de um salgado. 3. Então eu vou ter 6 possibilidades de tomar um suco e comer um salgado. Professor, mas como assim eu vou ter 6 possibilidades? Eu acho que se você assistiu o vídeo 1, você vai entender aí que no teorema da árvore, se a gente pegar aqui, por exemplo, o suco 1 e o suco 2, esse suco 1 aqui, ó, você pode escolher ele e comer com o salgado S1, tá vendo? Ó, suco 1, salgado S1, ou suco 1, salgado S2, ou suco 1, salgado S3. Já temos 3 possibilidades para o suco 1. Para o suco 2, nós teremos aqui, ó, suco 2 com o salgado S1, suco 2 com o salgado S2, ou suco 2 com o salgado S3. Totalizando 6 tracinhos aqui, ou seja, 6 possibilidades da escolha de um salgado e de um suco. Então, vamos dificultar um pouquinho mais. Quantas possibilidades eu tenho de escolher uma comida e uma bebida? Quantas possibilidades eu tenho de escolher uma comida e uma bebida? Então vamos lá, eu vou ter que ligar duas etapas. A primeira etapa, comida, a escolha de uma comida. A segunda etapa, a escolha de uma bebida. Para escolher uma comida, o que é comida? É tudo aquilo que eu posso ingerir. Então eu posso ingerir aqui o salgado S1, S2, S3, o hambúrguer H1 e o hambúrguer H2. Então eu estou tendo 5 possibilidades de comida. Quantas possibilidades de bebida eu tenho? Ó, eu tenho a água A1, A2 e A3. 3 possibilidades. Eu tenho o suco 1, suco 2, 5 possibilidades. Eu tenho refrigerante 1, refrigerante 2, refrigerante 3, 5 com 3 vai dar 8 possibilidades. Então, se eu multiplicar isso daqui, já que são duas etapas, eu vou ter 40 possibilidades de escolher algo para comer e beber. Ou seja, se eu quero comer algo e beber algo, eu tenho 40 possibilidades diferentes de analisar aqui o que eles vendem e fazer o meu pedido. Ok? Então, agora que você entendeu, eu vou te mostrar isso com um exemplo bem simples. Vamos lá. Temos o seguinte exemplo aqui, gente. Preste bastante atenção comigo. Em uma lanchonete, há 5 tipos de salgados. 3 de sanduíches, 2 de suco e 4 de marcas de refrigerante. De quantas formas diferentes um cliente pode escolher um comestível? Se ele pode escolher um comestível, é só escolha um. Ele não vai ter que fazer etapa. Então, ele vai ter que escolher um comestível. 5 tipos de salgados diferentes ou 3 sanduíches. Então, totalizando, ó, 5 com mais 3, nós vamos ter um total de 8, ok? Vamos para a próxima pergunta aqui. De quantas maneiras ele pode escolher uma bebida? Olha aqui, ele tem 2 opções de suco e 4 opções diferentes de refrigerantes. Então, 2 mais 4, 6. Eu vou somar. Por que eu vou somar? Porque ele pode escolher o suco 1 ou o suco 2, ou refrigerante 1, ou refrigerante 2, ou refrigerante 3, ou refrigerante 4. Ou seja, ele vai fazer uma escolha das opções que ele tem. Agora veja aqui, um salgado e um refrigerante. Eu tenho que fazer 2 coisas. A partir daí eu vou ter que ter 2 etapas, ou seja, a primeira etapa salgado e a segunda etapa refrigerante. Quando é etapa, a gente vai estar ligando com o sinal de multiplicação, porque aí, ó, um salgado e um refrigerante. Então vamos lá, o que vai acontecer? Um salgado, quantos salgados ele tem? Ele tem 5 tipos, ele pode escolher um dos 5 tipos. Eu vou colocar aqui, ó, um dos 5. E o refrigerante? Ele tem 4 tipos de refrigerantes, então ele pode escolher um dos 4. 5 vezes 4, ele tem 20 maneiras de escolher um salgado e tomar um refrigerante. Agora veja aqui mais um exemplo, ó. Um sanduíche e uma bebida. 2 etapas novamente, ó. Primeira etapa, sanduíche. Segunda etapa, bebida. Na primeira etapa, sanduíche, ele tem quantas opções de sanduíche disponível? Tem aqui, ó. Na questão, ele tem 3 opções de sanduíche. Então nós vamos voltar aqui e vamos colocar 3. Agora, quantas opções de bebida ele tem? Se é opções de bebida, eu tenho que contar tudo que se pode beber. Então, 2 sucos somado com 4 marcas de refrigerante, 6. Então nós vamos ter 6. Multiplicando aqui, 3 vezes 6, nós vamos ter um total de 18. E aqui vem a última letra.
um comestível e uma bebida. Ou seja, eu quero algo para comer e algo para beber. Duas etapas novamente, ó. Primeira coisa que eu vou ter que escolher, algo para comer. Segunda etapa, algo para beber. Quais são as opções de comida que eu tenho? 5 tipos de salgados e 3 tipos de sanduíche. Então eu vou ter 8 opções para comer, para comida. E quais são as opções para bebida? As opções para bebida nós vamos ter o seguinte: 2 tipos de suco e 4 marcas de refrigerantes. Então nós vamos ter 6. Vamos colocar aqui 6 tipos de bebida. Pronto. O que nós vamos fazer? Como é princípio multiplicativo, 8 vezes 6, nós vamos achar um resultado igual a 48, ok? Pessoal, uma outra coisa interessante para você aprender, tratando de princípio aditivo e princípio multiplicativo, são as potenciações. Como resolver uma potenciação na sua calculadora científica? Então você vai vir aqui, ó, por exemplo, você quer o número 25 elevado a 6, é um número muito grande. Então, para a gente fazer no caderno. Então, 25, você vai digitar 25. Você vai aqui localizar a tecla x elevado a y, né? X com o y em cima, ou seja, o y é potência do x. Você vai apertar nela. Vai formar aqui o circunflexo, né? Que significa na matemática elevado. Então, e aí você coloca o 6. Basta agora você apertar o sinal de igual. Então, você apertando igual, ó, já vai achar o valor. Vamos ter 244.140.625. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão desligar o vídeo, porque vocês vão voltar para o PET, né, para responder as questões. Então, o que vai acontecer depois aqui de eu encerrar esse vídeo? Vai vir um som de alerta para você. Segura aí. Pessoal, o que nós podemos perceber aqui, após a leitura, é que esse freguês terá que cumprir 3 etapas. Então, se ele vai ter que cumprir 3 etapas, nós estamos falando de um princípio multiplicativo. Então, a primeira etapa, ele vai ter que escolher um prato quente. Vou colocar aqui, ó, PQ. A segunda etapa, ele vai ter que escolher uma salada. Vou colocar aqui, ó, SA. E por último, ele vai ter que escolher uma sobremesa. Vou colocar aqui SO, sobremesa, ok? Para o prato quente, gente, ele tem 4 opções, né? Então nós vamos ter aqui, ó, 4 opções. Ele pode escolher qualquer uma das 4. Escolhendo uma das 4, ele pode escolher fazer a sua segunda etapa. Ou seja, ele tem 2 saladas para ver qual delas vai combinar com o primeiro prato que ele escolheu aqui. Então nós vamos ter 2 saladas. E por fim, ele vai ter 3 tipos de sobremesa para fazer aqui, ok? Então ele vai ter que fazer a primeira etapa, escolher prato de 4, depois vai ter que escolher uma salada de 2 e por último vai ter que escolher uma sobremesa de 3. Isso daqui, gente, totaliza 4 vezes 2, 8 vezes 3, totaliza 24 maneiras diferentes desse cliente montar aí o seu prato no restaurante, ok? Vamos para a próxima. A próxima questão aqui diz o seguinte: numa sala há 4 homens e 3 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal? Pessoal, para mim selecionar um casal, eu vou ter que seguir 2 etapas. A primeira etapa, escolher um homem. A segunda etapa, escolher uma mulher. Na primeira etapa, eu tenho 4 possibilidades. Então, vou escolher um homem de 4. Na segunda etapa, eu tenho que escolher uma mulher de 3. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. 4 vezes 3... nós vamos ter o total de 12 maneiras ou 12 possibilidades. A outra questão aqui, nós vamos ter o seguinte: quantos são os gabaritos possíveis para um teste de 10 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas para cada questão? Então vamos lá, ó, nós vamos ter aqui, ó, que também fazer o quê? Nós vamos ter que seguir uma etapa. Quais são essa etapa? Nós vamos ter aqui, ó, que na primeira questão, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, na nona e na 10ª. Na primeira questão, eu vou ter que escolher entre uma das 5 alternativas. Então, ó, escolhi uma, vou para a próxima questão. Eu terei que responder todas as questões da prova. Então, vou ter 5 possibilidades aqui também. 5, 5, aqui também 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 5 e aqui por último 5. Isso daqui, gente, é só para contar as questões, tá? Então nós vamos ter 5 vezes 5 vezes 5, isso vai dar 5 elevado a 10. Gente, para mim resolver isso daqui, eu vou fazer 5
vezes ele mesmo 10 vezes, ou seja, 5 vezes 5 vezes 5, conforme está aqui. E você fazendo isso daqui na calculadora científica, nós vamos encontrar um valor de 9.765.625. Esta será o total de gabaritos diferente que um professor tem aí disponível para elaborar uma prova de 10 questões com 5 alternativas a cada questão. Ok? Vamos para a próxima. Pessoal, a próxima questão pergunta aqui: de quantas maneiras você pode ir da cidade X para a cidade Y? A cidade X está localizada aqui, pessoal, onde está esse X aqui. E a cidade Y está localizada aqui, onde está esse Y aqui. Veja comigo. Eu estando na cidade Y, eu posso sair do lado norte ou posso sair do lado sul, certo? Eu estando na cidade X, eu posso sair pelo lado norte ou pelo lado sul. Se eu sair pelo lado norte, eu tenho 3 pistas que eu posso escolher, ou seja, eu tenho uma escolha de 3 estradas. Agora, eu pegando uma dessas 3 estradas, eu vou chegar em A. Quando eu chegar em A, eu tenho 5 possibilidades de sair de A para Y, ok? Então o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, que se eu sair pelo lado norte, eu posso pegar uma de 3 estradas e depois, ó, etapa, estamos ligando a etapa, porque eu vou ter 2 etapas. Primeiro etapa de X para A, eu tenho 3 possibilidades. Segunda etapa de A para Y, eu tenho 5 etapas. Então, ó, se eu posso pegar aqui de X para A, é a nossa primeira etapa, eu tenho 3 possibilidades. Se eu pegar de A para Y, eu tenho 5 possibilidades, ou seja, a minha segunda etapa, 5 possibilidades. Multiplicando isso daqui, eu tenho 15 maneiras de sair pelo lado norte, passando por A e chegando em Y, ok? Agora, se eu sair pelo lado sul, o que acontece? Tá vendo? Ó, eu posso fazer isso ou posso sair pelo lado sul. Saindo pelo lado sul, então eu vou ter 4 possibilidades de sair da cidade X. E quando eu saio da cidade X, eu vou chegar na cidade B. Quando eu chego na cidade B, eu tenho 2 possibilidades de sair para Y. Então, eu vou ligar aqui 2 etapas. Primeira etapa de X para B, com 4 possibilidades. Depois de B para Y, com 2 possibilidades. Vou ter um total aqui de 8, certo? Então, 8 possibilidades. O que acontece agora? Como a minha primeira parte aqui, se eu sair para o norte, eu tenho 15, ou eu posso sair pelo sul com 8, o meu total de possibilidades de sair de X e chegar em Y é 15 mais 8, total de 23. Então, existem 23 trajetos diferentes que pode sair de X e levar até Y. Vamos para a próxima? Olá, pessoal. A próxima questão aqui diz o seguinte, é uma questão da VUNESP 2009, onde diz: uma rede de supermercados fornece a seus clientes um cartão de crédito cuja identificação é formada por 3 letras distintas, das 26, seguidas de 4 algarismos. Então nós vamos ter aqui, ó, que ligar etapas. Primeiramente nós vamos ter que pegar, ó, 3 letras e depois, em sequência, 4 dígitos, ok? Então nós vamos ter aqui letras e nós vamos ter aqui dígitos. Vou colocar aqui a observação. Vamos lá, continuar com a questão. Uma determinada cidade receberá os cartões que tem L como terceira letra, ou seja, a terceira letra aqui vai ser L. Se a terceira letra vai ser L, gente, só existe uma possibilidade para isso. Por quê? Porque só existe um L no nosso alfabeto. Pronto, vamos ver mais o que a questão diz. O último algarismo é 0. Então, se o último algarismo aqui é 0, também vai ter apenas uma possibilidade. Porque dos conjuntos dos algarismos, que é de 0 a 9, a gente só tem um 0. Ou seja, só tem a possibilidade de pôr ele aqui. E o penúltimo é 1. Então, se o penúltimo número aqui é 1, significa que nós só temos uma possibilidade também. Por quê? Porque o 1 é restrito aí de 0 a 9. Aí vem a pergunta: a quantidade total de cartões distintos oferecido por tal rede de supermercado para essa cidade é... O que vai acontecer? Essa palavrinha distinta quer dizer que são 3 letras que não se repetem. Se a gente tem um L aqui, significa que não pode ter mais L aqui. Então, se antes era 26 letras, como aqui nós já usamos o L, vai ficar 25. Então, eu vou poder usar 25 aqui
na minha primeira opção. Então eu tenho 25 letras disponíveis para começar aqui a minha senha. Só que quando eu usar uma das letras aqui, das 25, eu vou ter usado essa, que é o L, e vou ter usado mais uma aqui. Vai restar quanto? Vai restar 24, ok? O que vai acontecer agora? Agora eu vou aqui, ó, para os números. Eu já usei aqui este número, que é o número 0. Já usei também aqui o número 1. Como os algarismos vão de 0 a 9, nós temos 10 algarismos. Mas como eu já usei 2, eu vou ter disponível 8, porque também são algarismos distintos, ok? Pronto, se são algarismos distintos, se eu usar mais um dos 8 aqui, vai ter usado 1, 2 e mais um que eu usei aqui, 3. Vai ficar restando quanto aqui? Vai ficar restando 7, porque nós temos um total de 10. Então nós vamos ter a seguinte multiplicação aí, ó. 25 vezes 24 vezes 1 vezes 8 vezes 7 vezes 1 vezes 1. Respondendo isso daqui, pessoal, nós vamos ter um total de 33.600. Essa vai ser a nossa alternativa correta. E ela está representada, ó, na letra A. Vou revelar para vocês aqui. Letra A, 33.600. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. A próxima questão aqui diz o seguinte. O segredo de um cofre é formado por uma sequência de 4 números de 2 dígitos, de 00 a 99. Uma pessoa decide tentar abrir o cofre sem saber a formação do segredo. Por exemplo, aí deu o exemplo aqui de dezenas que ele utilizou. Se essa pessoa leva 1 segundo para experimentar cada combinação possível, e se ele trabalhar ininterruptamente e anotar todas as tentativas já feitas para não repetir, qual será o tempo máximo que poderá levar para abrir o cofre? Pessoal, o cofre ele tem 4 dezenas. Então nós vamos colocar aqui, ó, 4 dezenas. Essas dezenas vão ser etapas, ó. Ele vai ter que digitar a primeira dezena e digitar a segunda e digitar a terceira e digitar a quarta. Então nós vamos usar aqui o fator multiplicativo. Para a primeira dezena, pessoal, como os números é formado de 00 até 99, então de 00 a 99 nós vamos ter 100 possibilidades. Então ele vai ter 100 possibilidades para formar a primeira dezena. Na segunda dezena ele também vai ter 100, porque não fala que as dezenas são distintas, então pode ter dezenas repetidas. Na terceira etapa ele vai usar também 100 possibilidades. E na quarta etapa, aqui no quarto dígito, ele também tem disponível 100 possibilidades de dezena. Ao resolver isso daqui, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó. 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100 vai ser 100 elevado à quarta. Para resolver 100 elevado à quarta, a gente vai pegar aqui, ó, os 2 zeros finais e vai repetir ele 4 vezes. Ele tem que ter 4 vezes. Colocar o 1, então 1, 2, 3, 4. Aí nós vamos separar, ó, de 3 em 3. Separou aqui 3, separou aqui 3. Nós vamos ter um total de 100 milhões de tentativas. Então ele vai ter que fazer 100 milhões de tentativa. Só que cada tentativa dessa leva 1 segundo. Então, ó, uma tentativa é igual a 1 segundo. Então, qual é o total, né? O tempo total que ele vai gastar? Ele vai gastar 100 milhões de tentativas vezes 1 segundo. O tempo dele vai ser 100 milhões de segundos. Esta é a resposta, ok? Pessoal, a questão que nós vamos ver aqui agora é uma questão do Enem de 2004, onde diz o seguinte. No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanatos constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areias de cores cinza, azul, verde e amarelo, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem. Então a paisagem é formada por uma casa, palmeira e fundo, conforme a figura que nós vemos aqui, ok? O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza. Então vamos anotar isso daqui, ó. O fundo, ela pode ter a cor azul ou cinza, ok? Vamos mais. Aí lendo diz o seguinte: a casa nas cores azul, verde e amarelo. Então vamos colocar aqui, ó. Casa azul, verde ou amarela, ok? E por fim a palmeira pode ser cinza ou verde. Então vamos colocar aqui, ó, palmeira, ela pode ser cinza ou verde. Pronto, aí vem a pergunta aqui, pessoal. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é, ou seja, esse fundo não pode ter a mesma cor que a casa e este fundo não pode ter a mesma cor que a palmeira.
Partindo daí, pessoal, fica fácil a gente responder a questão. Como assim? Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Como aqui, pessoal, esse fundo não pode ser igual à casa, nem igual à palmeira, nós vamos ter que começar colocando possibilidades únicas para ele. Então vamos lá, se eu escolher o azul aqui para ele, então, uma possibilidade pelo azul. Então, escolhendo um fundo azul, vou ter que fazer a minha segunda etapa, que é escolher a cor da casa. Quando eu faço aqui o azul, a casa não pode ser azul. Por quê? Porque senão ficaria com a mesma cor do fundo e não pode. Então vai ter duas possibilidades para a casa. Pronto, vou fazer a minha terceira etapa, que é pintar a palmeira. Quando eu escolher aqui azul, eu posso colocar qualquer uma das duas cores disponíveis para a palmeira. Por quê? Porque não vai se repetir com azul aqui. Então cinza e verde é diferente de azul. Então vai ter duas possibilidades. A primeira possibilidade aqui, ao a gente colocar o fundo de cor azul, nós vamos ter 1 vezes 2 vezes 2, nós vamos ter 4 possibilidades de pintar aqui, mantendo um fundo azul, ok? Se eu quero manter um fundo cinza, o que vai acontecer? Eu vou ter outra possibilidade. Ao manter a cor cinza aqui, a casa pode ser pintada por qualquer uma das três cores disponíveis. Por quê? Porque o azul é diferente do cinza, o verde é diferente do cinza, o amarelo é diferente do cinza. Então eu posso pintar com qualquer uma das três. Só que quando chegar na palmeira, se eu pintei o fundo de cinza, a palmeira não pode ser cinza, só pode ser verde. Vai ficar apenas uma possibilidade para a palmeira. Então, 1 vezes 3 vezes 1, 3. Então, quando eu pintei o fundo de azul, eu tenho 4 possibilidades diferentes. Se eu pintar de cor cinza, eu tenho 3 possibilidades diferentes. Juntando as duas aqui, eu tenho 7 possibilidades, pessoal, de pintar esta paisagem. Então a resposta correta é a alternativa B, 7. Ok? Se você gostou deste material, não esqueça de deixar o seu like e também aí de se inscrever no canal. Escreva também no comentário aí o que você achou, ok?